Uau, que bênção, que bênção. Eu quero começar a nossa mensagem dessa noite fazendo uma pergunta para você. A pergunta é: quantos aqui, assim como eu, quando criança ou quando adolescente, presenciou muitas brigas dentro de casa, discussão, agressão verbal, em alguns casos até agressão física, você vendo isso acontecer entre seu pai e a sua mãe? Quantos aqui presenciaram isso como eu? Levante a mão. Baixa agora a mão. Eu vou fazer uma segunda pergunta e essa você não precisa responder. Não precisa responder, pelo menos para mim, mas eu quero que você responda para você. Isso que você presenciou quando você era criança e quando você era adolescente, no relacionamento dos seus pais, na sua casa, está se repetindo hoje na sua família? A mesma história está se repetindo hoje, os seus filhos acompanhando e vendo tudo aquilo que você viu quando você era criança? Eu quero falar sobre isso com os irmãos. O tema da mensagem que nós vamos compartilhar é paz na família. Quantos querem ouvir aqui essa palavra? Diga amém. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 32. Isaías capítulo 32, versículo de número 17 e 18. O texto diz assim: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, e em moradas quietas e de descanso. Eu vou repetir esse último versículo. E o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e em lugares de descanso. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra. Nós consagramos esse momento a Ti e pedimos: fala conosco, Pai. Fala conosco e usa a minha vida para que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos, a transmitir a Sua poderosa palavra e que o nome de Jesus seja glorificado nesse lugar. Se você concorda, diga amém. Esse texto que nós acabamos de ler é uma profecia de Deus, uma palavra profética dizendo que o povo de Deus vai habitar em um lugar de descanso, em um lugar de paz e de sossego. Nossas famílias precisam ser um lugar de paz, de descanso e de sossego, e não um campo de guerra e de batalhas. A sua família, a sua casa tem sido um lugar de paz, ou a sua casa tem sido um campo de batalhas? O que tem acontecido dentro do seu lar? É algo que proporciona para você descanso? Ou é algo que te cansa mais ainda? O que está acontecendo dentro da sua casa? Existem muitas discussões, brigas, confusões acontecendo dentro do seu lar. O que tem acontecido na sua casa hoje? Lá deve ser um lugar onde você renova as suas forças. Lá deve ser um lugar onde você renova o seu ânimo para ir para as batalhas que você tem no dia a dia no seu trabalho.
A Bíblia diz em Atos, capítulo 9, versículo de número 31, de que havia paz no meio da igreja naquele período, e porque havia paz, a igreja crescia e prosperava. Uma família e um lar, que é um lugar de descanso e de paz, proporciona renovo para suas energias, para você prosperar e crescer na vida. Agora, se a sua casa, que deveria de ser um lugar de paz, de descanso e de renovo, se transforma em um lugar de confusão, de guerras e de batalhas, você não descansa e você não consegue ter energia para as batalhas que se enfrenta na vida. Eu lembro quando eu trabalhei durante 10 anos numa empresa multinacional na área de recursos humanos, cuidávamos de 1.500 funcionários, e eu tinha um colega de trabalho que todos os dias, nós tínhamos muito trabalho, e precisávamos sair muitas vezes mais tarde do horário, mas esse amigo meu saía todos os dias por volta de 10, 11 horas da noite, eu não entendia, chegava às 7h30, 8 horas da manhã, e saía 10, 11 da noite. Eu acompanhava o ponto dele, ficava impressionado, falava, esse cara saiu de novo, 11 horas da noite. Um dia nós paramos para conversar e eu perguntei para ele, por que você sai tanto tempo assim? Nós tínhamos parado, a empresa não estava pagando mais hora extra, não fazia sentido. E ele disse para mim o seguinte, ele falou, sabe o que é, Bruno? É porque eu chego em casa, eu quero só tomar um banho e dormir. Se eu chegar em casa cedo, é só briga com a minha esposa, é só briga. O lugar que devia de ser um lugar de descanso, um lugar de renovo, se transformou num campo de batalhas. Ao invés de renovar as energias para as batalhas do lado de fora, parecia que drenava ainda mais as energias da pessoa. Será que isso tem acontecido dentro da sua casa? Bom, avaliando isso, eu quero passar para você algumas coisas que Deus me ensinou sobre como fazer com que a nossa casa seja uma casa que tenha paz. Como fazer para que o nosso lar não seja um campo de batalhas, irmãos? Primeira coisa que eu quero passar para você, se você quer ter paz dentro da sua casa, chame o príncipe da paz para reinar lá dentro. Isaías capítulo 9, versículo de número 6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus, como príncipe da paz, ele precisa ter o governo na sua casa. Você precisa dar o governo do seu lar para Jesus. E a pergunta aqui é, Jesus está governando o seu lar? Porque existem alguns lares que tem de tudo que você possa imaginar, menos a presença de Jesus. Lá tem briga todo dia, lá tem confusão todo dia, lá tem xingamento, lares de pessoas que são cristãs. Está acontecendo xingamento. Como é que Jesus vai reinar dentro da sua casa se opera tudo no meio de vocês em que afasta a presença de Deus? Um lar que abre a oportunidade para Jesus reinar precisa ter louvor. Você precisa cantar louvores dentro da sua casa, orar nos cômodos da sua casa e profetizar no quarto dos teus filhos, profetizar na sala da sua casa, você profetiza na cozinha, você profetiza no quintal. Já falei por diversas vezes o quanto que a minha esposa levanta, e algumas vezes ela está na unção do giraia. Sabe quando é a unção do giraia que a pastora está? Amigo, sai de baixo. Então ela vai na unção do giraia e a pergunta é, você está trazendo Jesus para dentro da sua casa? Você talvez tenha um monte de música mundana dentro da sua casa, mas você não louva Jesus dentro da sua casa. Tudo que não presta, você traz para dentro da sua casa. As coisas de Deus, você fala, não precisa disso. Então é preciso trazer Jesus para o nosso lar.
A Bíblia, ela está cheia de exemplos de lares que estavam passando por algum tipo de problema, e quando Jesus entrou, mudou a história. A casa da sogra de Pedro estava com problema. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava enferma e doente. Então Pedro levou Jesus para a casa da sua sogra, e quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, ora, e a enfermidade vai embora. Mas não foi só na casa da sogra de Pedro que Jesus orou. Jesus também, ele trouxe paz para a casa de um homem chamado Jairo. Marcos capítulo 5 conta a história desse homem, que ele perdeu a sua filha estava enferma, uma menina adolescente. Você imagina, você que é pai de uma criança, você que é mãe de uma criança, de um adolescente, o seu filho adolescente começa a adoecer, e fica numa cama, e de repente, de uma hora para outra, o coração para. E de repente, de uma hora para outra, fica branco, começa a gelar. Assim estava a filha de Jairo. E Jairo, quando viu que a sua filha estava enferma, já praticamente que chegando à morte, ele sai correndo atrás de Jesus. Ele vai atrás de Jesus e anda muito tempo, anda muitos quilômetros para ir atrás de Jesus. E ele diz para Jesus: por favor, vá na minha casa, a minha filha está quase morrendo. Quando Jesus está caminhando, Jairo encontra algumas pessoas que estavam na sua casa e diz: não precisa mais, para de incomodar ele, porque a menina já morreu. Aí Jesus olha para o Jairo e fala bem assim: permanece firme, porque no final vai dar tudo certo. Talvez você esteja aqui essa noite e você não está com uma filha enferma, quase morrendo, mas o seu casamento pode estar enfermo e quase morrendo, agonizando. Vamos aprender com Jairo. Vamos trazer Jesus para dentro da nossa casa. Jesus muda a história daquela família. Você imagina o desespero de todo mundo pensando que já era. Algumas pessoas podem estar falando para você: já era, não adianta mais, não luta mais, não tem mais jeito. Jesus está falando para você aqui nessa noite, dizendo: permanece firme, porque vai dar tudo certo. Só me leva para dentro da sua casa. Só me deixa entrar na sua casa. Se você me levar para dentro da sua casa, vai dar tudo certo. Uma outra história de Jesus entrando na casa de uma pessoa e mudando a realidade dessa pessoa foi a de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, um homem rico, bem conhecido e conceituado na cidade. Um dia Zaqueu ouviu que Jesus ia passar pela região dele, e a Bíblia diz que o Zaqueu sobe no alto de uma figueira brava para ficar observando Jesus, porque possivelmente ele estava cheio de coisas boas na sua casa, mas ele sabia de que paz lá dentro não tinha. O Zaqueu era rico, o Zaqueu era alguém conceituado e conhecido, mas alguma coisa estava faltando para o Zaqueu. Alguma coisa estava faltando na casa do Zaqueu, tanto que ele vem correndo para observar aquele que todos estavam falando, que estavam fazendo um grande mover naquela cidade. Ele sobe para ver. Quando Jesus está passando, a Bíblia diz que Jesus olha para o Zaqueu no alto daquela árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar lá dentro da sua casa. Zaqueu tinha um anseio de experimentar a paz, mas ele não tinha tido uma oportunidade como aquela oportunidade de Jesus passar no caminho dele e falar: hoje eu vou mudar a realidade da sua casa. Você veio aqui essa noite como uma oportunidade. Jesus está passando no seu caminho dizendo: deixe eu entrar para mudar a realidade da sua casa, da sua casa. E nós precisamos levar Jesus para lá. Foi o que Zaqueu fez, desceu correndo e levou Jesus para dentro da sua casa. Leve Jesus para lá.
Se eu quero experimentar paz, eu tenho que fugir das coisas erradas, que afastam a Deus e entristecem minha família. Fuja das coisas erradas. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz a Bíblia: aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Quer experimentar a paz dentro da sua casa? Fuja do mal. Seus pés estão caminhando para coisas perigosas, foge disso. Aparta-se do mal, segue o bem, busque a paz e siga. Alguns anos atrás eu estava ajudando uma família que estava completamente arrebentada, destruída, porque uma pessoa boa, era um homem bom, mas começou de conversa com uma amiga do trabalho no WhatsApp. E aí começou com uma conversinha mole, e essa conversa foi tomando um rumo perigoso, até que ele começou a se comprometer com as suas conversas com essa amiga do trabalho, com coisas que um homem casado não faz. Essas conversas todas caíram na mão da sua esposa e das suas 2 filhas. E aquela casa que era para viver um tempo de paz se transformou num inferno. Por quê? Alguém estava caminhando com seus pés para o mal e não se afastou os seus pés do mal. Quem sabe essa noite Deus está dando um aviso para você: afasta os seus pés do mal. Tem algo perigoso no seu caminho que pode acabar com a paz da sua casa. Algo perigoso no seu caminho que pode acabar com a paz da sua família. Essa semana eu conversava com um irmão que ele falou: pastor, tudo que eu estou vivendo hoje, eu estou vivendo uma bomba, e isso foram os meus próprios pés que caminharam em direção a ele. Eu fiz besteira. Porque não podemos ouvir os avisos de Deus para nós, irmãos. Porque os nossos pés podem estar caminhando em uma direção perigosa que vai afetar a nossa família. Por isso a Bíblia diz: afasta seus pés do mal, faz o que é certo. Faz o que é certo e vai em direção da paz, não vai em direção à tempestade, não vai. Não é inteligente isso. Um outro fato que eu não esqueço: uma família crente, o filho criado na igreja, um menino com 16 anos, saindo da escola, começa a misturar com alguns amigos da escola, e um dia estavam todos os amigos da escola fumando maconha na esquina. Um deles com um monte de maconha no bolso. A polícia pegou, levou todo mundo para a delegacia. E esse menino, nunca que o pai e a mãe imaginavam que estava assim. Sabe o que proporcionou? Uma tempestade dentro de uma família. Uma tempestade dentro de uma casa, porque alguém que conhecia os princípios não apartou os seus pés do mal. Aparte o seu pé do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Para eu experimentar paz dentro da minha casa, eu preciso focar o meu pensamento em Cristo. Olha o que diz esse texto de Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É a mente firmada em Cristo, e não a mente firmada em todos os problemas que você tem experimentado hoje. Porque uma das grandes armas que o diabo usa para poder te destruir, para drenar suas forças, é fazer a sua mente ficar constantemente trabalhando nos problemas. Então você acorda pensando: ai, que problema aqui com o filho nisso, problema aqui com a esposa nisso, problema no meu casamento, e problema aqui com isso, e mais, e aí você fica o dia inteiro pensando naquilo. Então quando você fica o dia inteiro tomando a sua mente, isso acaba enchendo o seu coração.
Aí uma situação que aparece que você precisa resolver, você já está com uma tempestade dentro de você, porque a sua mente fica trabalhando, você deixou o seu coração absorver algo que poderia ser tratado de uma maneira sábia, de uma maneira calma e tranquila, acaba virando um problemaço. Por quê? O seu pensamento está sendo consumido pelos problemas. A Bíblia diz que nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e deixar que o mais ele fará. Pare de ficar se consumindo na sua mente, isso, porque isso é um perigo para que o inimigo possa destruir. Se é um perigo para que o inimigo venha destruir a minha vida, eu ficar com a minha mente sendo consumida pelos meus problemas, imagina a minha mente sendo consumida pelos problemas dos outros. Talvez você está passando uma grande tempestade na sua vida e ainda quer pegar a tempestade dos outros para você. Então, como que você vai experimentar paz se você pega problema dos outros? Sua mente já está sendo consumida pelos seus problemas, e você ainda pega o problema das pessoas para você também. Aí você tem que resolver algo dentro da sua casa importante, você não consegue, você está uma bomba relógio, você explode, é um barril de pólvora. Se eu quero experimentar a paz na minha casa, eu preciso usar os meus lábios para falar a respeito de paz. Isaías 57, versículo de número 19 diz: eu crio o fruto dos lábios, paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Fruto dos lábios, o fruto vem depois de uma semente. Se a paz é o fruto que Deus cria, esse fruto ele aparece quando antes foi plantada uma semente de paz. O que está saindo dos seus lábios? Sementes de paz ou sementes de tribulação? Provérbios 18, 21 diz que a nossa língua tem poder para gerar vida e para gerar morte. O que a nossa língua tem gerado dentro da nossa casa? Porque se você só fala de problemas em casa e murmura disso, murmura dos filhos, murmura da esposa, murmura do marido, murmura da casa, murmura do dinheiro, murmura de tudo, como que você vai experimentar paz? Você está colhendo o fruto do que você fala. A adoração é direcionada para Deus, a murmuração é direcionada para o diabo. Se você vive murmurando, eu preciso que você saiba de que a murmuração é uma adoração para Satanás. O louvor é uma adoração para Deus e a murmuração é uma adoração para Satanás. Como você quer que Jesus entre para reinar na sua casa se você vive louvando a Satanás na sua casa? Como, pastor? Estou louvando como? Toda murmuração é algo onde você declara ser contra ao que Deus está fazendo, e o diabo é alimentado com isso. A murmuração é uma adoração para o diabo. Então eu preciso mudar os meus lábios, colocar coisas boas nos meus lábios, falar coisas boas a respeito da minha casa, profetiza coisas boas. Ezequiel capítulo 37 diz que era um vale cheio de ossos secos. Então o profeta fala: como é que eu vou fazer? Deus fala: você precisa profetizar sobre esse vale. Pastor, lá em casa está um vale, meus filhos não estão bem, pastor, meu casamento não está bem, o que eu vou fazer? Profetiza sobre esse vale, fale coisas boas, fale, vai viver, vai ser restaurado, Deus vai fazer a obra, fale coisas boas. Se eu quero experimentar a paz dentro da minha casa, eu preciso de ter sabedoria para lidar nos momentos dos conflitos. Põe a mão assim na sua cabeça e diga: me dá sabedoria, Jesus. Porque o momento de conflito é um momento que acontece em tudo que é família.
Você pensa uma coisa, a sua esposa pensa... Pena que a minha esposa não está aqui, que vai fazer ela dar uns testemunhos aqui agora. É que você pensa uma coisa, a sua esposa pensa outra, e na maioria as esposas que pensam mais errado, né? Diga, ai, não, irmão, estou brincando, calma aí. Mas você tem conflito, e tudo bem com isso. Tudo bem, porque você pensa uma maneira, a esposa pensa outra. O que não é tudo bem é quando esses conflitos viram uma guerra. Aí é que é o problema. O que não é tudo bem é quando esses conflitos se transforma em trocas de acusação. O que não está tudo bem é quando esses conflitos começam a atacar a vida do outro. Como pode? Então nós precisamos de sabedoria para quê? Conseguir resolver essa questão de uma maneira sábia. Todos os dias eu estou buscando a Deus e pedindo para Deus sabedoria, irmão. Eu preciso tomar muitas decisões no dia, tem muitas decisões sérias, importantes a respeito da igreja que eu tenho que tomar. São muitos irmãos que eu preciso aconselhar, pastores de fora que me pedem conselho de trabalhos grandiosos no Brasil. Eu preciso de sabedoria para lidar com a minha família, então todo dia eu estou pedindo, Deus me dá sabedoria. Porque eu sei que sem sabedoria não tem como tomar decisões sérias. Então pede sabedoria para você resolver as coisas da sua casa, para você não resolver na força do seu braço, para você não deixar as suas emoções que já estão à flor da pele, com toda a luta que você está passando no trabalho, com toda a luta financeira que você está passando, a sua emoção está lá, e se você agir na sua emoção, você vai atrapalhar a história, ao invés de consertar. Pedir sabedoria, Deus me dá sabedoria para resolver isso. Eu pensei de uma forma, minha esposa pensou de outra, eu quero sabedoria para saber a maneira certa de falar e a hora certa de falar. Olha o que diz aqui esse texto, Provérbios 26, versículo de número 20: sem lenha a fogueira se apaga, e sem o caluniador a contenda morre. Sem lenha, para de colocar lenha, você já sabe que entrou num assunto e o negócio vai dar ruim. Não vamos conversar agora, depois a gente conversa, você vai colocar mais lenha na fogueira, você vai revidar, de repente o marido está num dia mal, aí ele foi lá, falou algo, se você mulher revidar, acabou, botou lenha na fogueira, o troço explode. Às vezes é a mulher que está no dia mal naqueles dias, e a mulher fica mais no dia mal do que a dos homens, a sangue de Jesus tem poder. Brincadeira, irmão, só estou brincando com vocês. Aí o marido precisa, vou ter um pouco mais de paciência aqui, deixa eu aguentar, eu não vou botar a lenha na fogueira, porque se eu colocar a lenha na fogueira, vai lamber tudo. Então a Bíblia diz, não coloca a lenha, calma, respira, fala de maneira sábia, vamos tratar esse assunto depois, vamos conversar com a ajuda, nós temos líderes de célula, supervisores, pastores, talvez não conseguem vocês dois chegarem a um denominador comum junto, pede ajuda a um líder para sentar com vocês. O que mais temos é isso, pessoas dispostas a servir, ajudar. Então, vou agir com sabedoria, mas se você ficar batendo de frente, vai dar ruim, vai virar um campo de guerra a sua casa. Eu há um tempo atrás ouvi a história dos cabritos montanheses, são cabritos que ficam em altas montanhas, e tem muito desnível de chão nessas montanhas, e há um problema sério quando esses cabritos, eles brigam uns com os outros, porque por serem muito altas e desniveladas montanhas, quando eles vão brigar um com o outro, um vai dar chifrada no outro, e aí quando se dá chifrada e um perde o equilíbrio, os chifres deles, eles se entrelaçam, os dois desmoronam montanha abaixo, porque um estava querendo brigar com o outro, os dois perderam. Sabe o que tem acontecido com muitos casamentos? Igual os cabritos montanheses, vocês estão batendo de frente um com o outro, e os dois estão desmoronando ladeira abaixo, os dois, pá, e vai desmoronando. Não tem que parar, eu vou agir de maneira sábia, não vou alimentar o fogo. Provérbios capítulo 17, versículo de número 14 diz, como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que seja envolvido, afasta da questão. Sabe o que é isso?
Eu não vou entrar na pilha. Tem hora que você tem que ficar quieto. Diga para o vizinho que está do seu lado, fica quieto. Não entra na pilha. Você está entendendo, irmão? Você sabe, é maravilhoso. Olha lá, a pastora Valéria ficou lá atrás agora. Pode todo mundo olhar para ela lá na ponta lá. Alguém falou, está falando de você lá em cima. Aí ela, fofoqueira, veio aqui ouvir, entendeu? Mas aí o que acontece? De vez em quando, a gente está em algumas situações que eu penso de uma forma e ela pensa noutra, e a gente precisa resolver. E aí ela então age com sabedoria e ela fala bem assim, tá bom meu filho, tá tudo bem, tranquilo. Ela não solta as águas, porque se soltar as águas, irmão, então ela vai lá e ela fala, não, tá bom, tá tudo tranquilo. Só que tem vez que é ela que está na unção do giraia. E aí ela fica brava e Deus me dá uma graça, fala assim, não, tá bom, tá tudo tranquilo, deixa, vamos. Sem parecer que você está sendo irônico, zombando, você está entendendo? É só apaziguar, por quê? Porque senão, se continuar, vai dar ruim. Fala para o seu vizinho, não briga comigo não. Isso, se não dá ruim, irmão. Você está entendendo? Não. Aí a casa, ela acaba trabalhando mais paz. Agora, olha outro ponto importante, se eu quero experimentar paz na minha casa, se eu quero experimentar paz, eu preciso abrir mão do orgulho. Abrir mão do orgulho. Quantos casamentos que foram destruídos que você já conhece por causa do orgulho, irmão? Hoje mesmo existem famílias que estão destruídas por causa do orgulho. Os filhos sofrem por causa do orgulho dos pais. Você vai ver, muitas pessoas são demitidas de uma empresa por causa do orgulho. Não, não aceito isso, aquilo. Pessoas perdem emprego por causa do orgulho. Perdem casamento por causa do... Pessoas que amam a igreja saem e abandonam uma igreja por causa do orgulho, irmão. O orgulho é uma praga. Por isso que Jesus falou, quando ele está vendo o Zaqueu em cima daquela árvore, ele sabia que o Zaqueu era um cara que ele tinha que quebrar o orgulho dele. Então falou, Zaqueu, desce e desce depressa, hoje eu quero pousar na sua casa. O Zaqueu abriu mão do orgulho. Quando ele abriu mão do orgulho, Jesus entrou na casa do Zaqueu. Você quer Jesus entrando na sua vida e entrando na sua casa? Então desça desse pedestal de orgulho, porque se você desce, Jesus entra. Se você não desce, Jesus não entra. Desce. A gente tem que abrir mão do orgulho. Aqui mesmo hoje existem pessoas que estão brigadas dentro de casa. Brigou, chateei com isso. Vocês vão levar isso mais quanto tempo? 1 semana? 10 dias? 2 meses brigado? Abre mão do orgulho. Vamos acertar as coisas. Vamos melhorar o nosso relacionamento dentro de casa. Que aí Jesus vai entrando. Olha o que diz aqui esse texto, ó. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você quer que Deus cuide da sua casa? Você quer que Deus cuide do seu casamento? Você quer que Deus cuide dos seus filhos? Então se humilhe, cedendo aquilo que Ele tem direcionado para fazer. Vai contra o seu ego, vai contra o seu orgulho. A sua carne não quer fazer, mas você não vai fazer a vontade da sua carne, você vai fazer a vontade de Deus. Se humilhe fazendo a vontade de Deus. O problema é que a gente confunde muito. Existe um ditado popular que as pessoas usam como se fosse a Bíblia, que diz: os humilhados serão. A Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz: aquele que se humilhar será exaltado. Então bata no peito e fala: eu preciso me humilhar.
Não é os outros, estão me humilhando, pastor, eu vou ser exaltado. Não, você vai ser exaltado se você mesmo se humilhar. É você mesmo que tem que descer. Diga, aleluia. É você mesmo que tem que descer. Jesus falou, olha, se o seu inimigo pedir para você caminhar 1 milha, você vai falar assim, estou sendo humilhado. Ele fala, tem que se humilhar, mais ainda, caminha 2 milhas. Seu inimigo te deu um tapa na rosto, fui humilhado. Vira o outro, se humilha. Porque o primeiro foi ele que te humilhou, o segundo é você se humilhando. Eu preciso, se eu quero experimentar paz, deixar que Deus esteja no cuidado, Deus esteja no controle. Sabe por que muitas pessoas não estão conseguindo viver a paz? Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, porque você quer cuidar do seu jeito. Você quer fazer da maneira que você acha justo, da maneira que tem que ser. Aí Deus se afasta e deixa você fazer do seu jeito. Aí está dando esse problemaço que está. Então, Deus para cuidar de nós, e eu preciso me humilhar, lançar fora toda a ansiedade. Você está muito ansioso, como é que vai ser? Descansa, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, Ele fará, Ele fará. Pode dar um aplauso ao Senhor, pode dar, aleluia. Se eu quero experimentar paz dentro da minha casa, eu preciso aquietar o meu coração, recebendo essa paz que Jesus me dá. Aquietar o coração, João 14:27 diz, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz que vem de Deus para nós, que Ele nos dá, é uma paz que excede a todo entendimento humano, gente. Então as pessoas estão olhando para você passando uma prova financeira. As pessoas estão olhando você passar uma prova dentro da sua casa, com os seus filhos, no seu casamento. Então, normalmente a pessoa, ela de fora fala, eu te entendo. Eu sei por que você está assim para baixo, eu sei por que você está desanimado de servir a Deus, desanimado, porque é a luta que você está passando, né? Eu te entendo. A Bíblia diz que a paz que vem de Deus, quando ela está no nosso coração, as pessoas olham e falam assim, eu não entendo como que você ainda está de pé. Você passando tudo o que você está passando, essa luta financeira, essa luta na sua casa, essa luta no seu casamento, ainda mais uma luta dessa que apareceu no exame, como que você pode estar de pé ainda servindo a Deus? Como você pode ainda estar envolvido em algum projeto que cuida e ajuda outras pessoas? Eu não te entendo. Pois é, a Bíblia diz que não é para entender mesmo, porque eu tenho no meu coração a paz que excede a todo entendimento humano. É isso, irmão. É essa paz. Você está passando uma tempestade. A tempestade, ela está do lado de fora, mas ela não tomou você do lado de dentro, porque dentro de você tem um trono, onde reina o príncipe da paz. O príncipe da paz reina dentro de você. Tempestade do lado de fora, mas nunca tempestade do lado de dentro. É esse tipo de paz. Se eu quero experimentar a paz, eu preciso semear a paz na vida de outras pessoas. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7 diz, tudo que o homem semear, isso ele colherá. Você quer experimentar a paz? Semeie paz sobre a vida de outras pessoas. Quer paz na sua casa? Leve paz para a casa de outras pessoas. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque com a mesma medida que você serve ao outro, Deus vai fazer com que outros sirvam a você também. Olha que coisa maravilhosa. Então semeie paz. Nós estamos na nossa igreja com um projeto grandioso para semear paz nas famílias da nossa cidade. As famílias da nossa cidade precisam de paz.
Você precisa de paz na sua casa, outras pessoas estão precisando. Vamos trabalhar juntos e construir paz na nossa cidade, paz dentro de nossos lares. Vamos trabalhar por isso, irmãos. Quero dizer para você que em um tempo em que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, junto com seus discípulos, Marcos capítulo 4, ele estava indo para outra margem, e quando eles estão no meio, começa a soprar uma tempestade grande, os discípulos ficam apavorados, eles ficam preocupados, e quando eles olham no canto, Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo no momento da tempestade? Talvez você está aqui e está falando, mas nada está acontecendo, pastor. Parece que Deus não está vendo eu sofrer. Parece que Deus não está vendo. As coisas estão acontecendo e cada vez piora mais. Cada vez piora mais. Essa tempestade está entrando na minha casa, pastor. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Jesus está aí num barco seu. Ele só está mostrando para você que você precisa ter paz, porque você vai chegar na outra margem. E quando você chegar na outra margem, você vai precisar de ensinar muitas pessoas a elas experimentarem a paz que o homem não consegue entender, que excede todo entendimento humano. Ele está vendo, e na hora certa ele vai se levantar, mas primeiro você precisa aprender a descansar na hora da tempestade. A tempestade está acontecendo do lado de fora, mas ela não pode tomar você do lado de dentro. Eu quero, por favor, que você se coloque de pé.